Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, sou advogada de Direito Internacional e hoje é um dia histórico, meu povo. Um dia histórico, um dia maravilhoso para acordar neste país, especialmente na Flórida, porque fizemos história ontem, na noite de ontem, dia 5 de novembro de 2024. A Flórida oficialmente se tornou um red state, se tornou um estado republicano de fato. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas nós tivemos alguns avanços além da eleição de Donald Trump. Exatamente, Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, ele venceu, Kamala Harris ele já é o vencedor. Eu tô aqui com a minha tela, 267 votos, né, no colégio eleitoral, por 224, então não tem como a Kamala virar o jogo, especialmente porque os estados que ainda não apuraram 100% das urnas são estados que estão a caminho do vermelho, né? Então são estados que estão a caminho de declarar Trump como eleitos lá. São eles, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, tem mais um aqui, peraí. E a gente tem um perdido aqui, que é o Maine. Então, no Maine, realmente, vai dar Kamala, ela tá com 70%, lá eles estão com 72% das urnas apuradas, e tá dando Kamala, não deve conseguir virar, apesar que 72% apurado ainda tem bastante caminho aqui, tem bastante room aqui pra mudar, hein? Mas ele tá muito longe, ele tá com 44% e a Kamala tá com 53%, dificilmente ele vai virar. Tá? Então, o Maine provavelmente vai dar a Kamala, porém, os demais, Nevada, Arizona, Alaska, Wisconsin, Michigan, devem dar a Donald Trump, tá? E isso é muito, muito incrível, por quê? Porque o Trump, ele venceu em praticamente todos os estados swing states, que eles chamam, né? O purple state, que são os estados que não são declaradamente vermelhos e nem declaradamente azuis. Geralmente ali existe uma alternância de poder e ele venceu em todos. Então, é realmente a história acontecendo diante dos nossos olhos. Aqui na Flórida, o ponto principal foi que ele venceu em Miami-Dade, que é o county lá embaixo, né, na região de Miami. É um county praticamente formado pelos imigrantes cubanos e porto-riquenhos. Então, Miami é reduto de imigrante cubano e porto-riquenho. A gente sabe que eles dominam o sul da Flórida. Então, assim, os republicanos quase nunca venceram ali. A última vez que nós tivemos um vencedor republicano ali foi há mais de 30 anos. Então, assim, é um momento histórico para os Estados Unidos, especialmente para a Flórida. A Flórida foi essencial nessas eleições. A Flórida já tem alguns anos que levanta essa discussão da Flórida tornando-se um estado vermelho. Depois da pandemia, isso se intensificou. Com o governo do Ron DeSantis, isso ficou ainda mais evidente. E a gente consegue ver esse resultado não só pela eleição do Trump, mas pelo rumo que algumas votações importantes aqui na Flórida tomaram essa semana, e eu vou falar sobre isso com vocês. Nós tivemos algumas leis sendo votadas, mas as mais importantes aqui. A primeira proposta aqui é uma proposta de requerer partidos políticos para os school boards. Então, as eleições dos school boards exigiria eleições partidárias. Então, a eleição do Conselho Educacional, da Secretaria da Educação local. Então, essa lei queria que essa eleição fosse uma eleição partidária. Então, a gente teria que escolher entre republicanos e democratas para tocar a parte de conselhos escolares. E ela não passou. Inclusive, deixa eu ver a proporção aqui da Amendment 1. 45,1% votou para não passar. Isso, gente, é extremamente importante, porque a partir do momento em que você coloca eleições partidárias dentro da escola, você está pedindo por doutrinação, tá? Seja para um lado ou seja para o outro, você está pedindo por doutrinação. Então, não, os school boards continuam com as eleições normais, com representantes locais, e não serão representantes partidários. A número 2, sobre caça, isso aqui não importa muito, mas a 3, legalização da maconha recreativa, não passou na Flórida. Continua sendo crime portar maconha na Flórida, vender maconha na Flórida, usar maconha na Flórida. A multa pode chegar a $1.500 se você for pego com maconha, ok? Então, legalização da maconha recreativa não passou, isso é um avanço
maravilhoso. Eu amo morar nesse estado, meu Deus. Amendment 4, que era o principal, tá? Esse aqui era o principal e ele tava rolando junto com as eleições para presidente, uma loucura. A gente só tem falado sobre esse assunto por aqui, que é a questão do direito constitucional ao aborto na Flórida. E ele não passou. Hoje é um dia péssimo para ser um esquerdista abortista na Flórida, aqui nos Estados Unidos, não é mesmo? Não passou, foi recusada com 42,9%. Para passar, ela precisava de 60% de aprovação. Eles tiveram 57,1%. Tá? Então, não passou, foi por pouco, mas não passou. Não teremos aborto legalizado nesse estado. É importante a gente dizer que até pouco tempo atrás a Flórida era considerada um swing state, tá? Então ela era purple. Ela não era nem vermelha, nem azul, podendo ganhar qualquer um dos dois partidos aqui. De alguns anos pra cá, a Flórida vem sofrendo esse movimento, graças a Deus. Isso se dá muito pela imigração também. Então durante a pandemia nós tivemos muitas famílias mudando pra Flórida, até pela questão da flexibilidade com relação aos mandatos da pandemia, né? Então aqui você não era obrigado a tomar vacina, você não era obrigado a usar máscara, enfim. Aqui é realmente, o governo local é realmente conservador, né? Republicano. Então, eles foram completamente flexíveis com relação a isso, fica a seu critério fazer o que você acha que é melhor para sua vida e não enche o saco, basicamente. Com isso, muitas pessoas migraram para cá, e não só pela flexibilidade dos mandates, mas pela questão da qualidade de vida que a Flórida tem. A Flórida, ela é um estado muito gostoso de você viver, apesar dos furacões. Eu sei que todo mundo tem medo disso, eu também tinha. É um lugar muito bom de você viver. O clima é muito bom o ano inteiro. Então, muita gente migrou pra cá na pandemia. Até então, o custo de vida era bem razoável. E a gente viu aí uma migração interna mesmo dos Estados Unidos, de pessoas vindo pra cá. E isso mudou um pouco do cenário político, né? Geralmente, para você morar na Flórida, você precisa ou ser muito bem localizado, muito bem posicionado profissionalmente, porque assim você não vai depender do mercado de trabalho local. O mercado de trabalho local não é bom para muitas áreas desenvolvidas. Aqui é um estado que vive muito mais de turismo, né, do que de outras coisas. Então, a gente não pode dizer que a Flórida tem um mercado de trabalho super desenvolvido, porque não tem. Então, para você vir para cá, ou você é muito bem posicionado na sua carreira, você já tem um trabalho remoto que te paga muito bem, que permite que você viva aqui tranquilamente, ou você é empresário, empreendedor que ganha dinheiro dentro do mercado aqui, né? Então a gente viu muitos empresários vindo para cá, muitos autônomos, né, vindo para cá. E isso muda o cenário político, porque essas pessoas geralmente são muito mais orientadas pela questão econômica do país, porque elas precisam que a economia do país esteja em dia para que os negócios fluam, para que os empregos fluam, para que as pessoas comprem, para que os empresários vendam, para que as pessoas tenham um emprego, para que eles consigam manter as contas. Então, é natural que haja essa transformação no cenário político da Flórida devido a essa migração de empreendedores, autônomos, profissionais que trabalham remoto para cá. Então a gente está vendo muito tudo isso. A gente tem ainda a questão da imigração desenfreada no período Biden. A gente tem um cenário muito grande de imigração ilegal dentro da comunidade porto-riquenha. Eu estava lendo algumas reportagens sobre esse assunto, os próprios porto-riquenhos incomodados com essa questão. E eu sempre falo, gente, que não vai existir opositor maior à imigração ilegal do que o imigrante que imigrou legalmente. O cara que veio e fez tudo certinho, seguiu todos os processos, gastou tubos de dinheiro, estudou, trabalhou, estudou inglês, fez tudo para atingir os requisitos e fazer o processo legalmente, é o cara que vai ser mais contra a imigração ilegal. Tá? E eu me incluo nessa galera, e eu acho que todo mundo que eu conheço que fez tudo certinho também. Porque não é fácil, né? Não é fácil para você simplesmente tomar a decisão de vir morar no país dos outros, entrar e ficar e ainda exigir direitos por coisas que você nem construiu, por coisas que você nem colaborou, que muitas vezes você nem colabora porque nem imposto você paga. Então, assim, é uma crise. A questão da imigração é uma crise geral nos Estados Unidos. E essas eleições trazem a insatisfação do povo com relação à situação do país nesse momento, né? Porém, Trump venceu, então o que podemos esperar? Mas é isso aí, agora Trump venceu, vamos ter mudanças na imigração, com certeza. Esse com certeza vai ser o primeiro ponto que ele vai mexer. Não acredito que ele vai mexer na imigração legalizada. Eu espero que ele mexa na questão da B2NW,
para derrubar os processos fraudulentos, porque a gente tem visto uma resposta da imigração com relação ao EB2NW de pessoas que estão fraudando o sistema, pessoas que estão abusando do sistema, que estão aplicando para esse tipo de processo sem ter qualificação, sem atender os requisitos, apenas para ganhar tempo dentro dos Estados Unidos. Então, assim, eu espero que o escritório dele, né, que a equipe dele tenha soluções para esse tipo de coisa, mas a gente não espera mudanças negativas para a imigração legalizada. Ele, inclusive, fala sobre um possível programa de imigração para pessoas com nível de mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos, realizados aqui nos Estados Unidos, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês em outros vídeos, mas eu sou uma candidata ao mestrado em Direito aqui, eu tenho total interesse em validar a minha profissão nesse país, eu vejo muitas possibilidades, eu vejo muitas oportunidades aqui, o que me motiva a isso, porém, é um processo caríssimo, é um processo demorado, é um processo que exige muita qualificação, eu preciso apresentar trocentos documentos para demonstrar quão qualificada eu sou, por que eu devo ser aceita pelas universidades aqui. Não é fácil conseguir uma aceitação de uma boa universidade nos Estados Unidos, mas ele já se posicionou a favor desse tipo de imigração, então eu estou muito feliz. Eu espero realmente que a gente tenha boas políticas imigratórias nesse próximo governo, além da questão da economia. A gente sabe que os Estados Unidos está em crise, o mundo inteiro está em crise, né? Mas os Estados Unidos está sofrendo aí tudo que foi feito nesse governo do Biden, né? E agora ele vai ter que colocar a casa em ordem, Uma coisa que eu vi a galera comentando, né? Dani, você acha que isso é um sinal pro Brasil, pro Canadá, pro que vai vir aí adiante? Eu acredito que pro Brasil, sim, o Brasil ainda é muito influenciado pelos Estados Unidos, né? Se a gente for pensar, o Brasil é o braço dos Estados Unidos na América do Sul, juntamente com o Chile, apesar de termos um governo petista, apesar de termos uma boa parcela da população macumunada com o demônio, mas eu creio que sim, tá? Eu creio que influenciará, sim, o eleitorado brasileiro. Com relação ao canadense, eu não acredito tanto. O canadense, ele é um povo muito diferente do povo americano. A mentalidade do canadense é muito diferente da mentalidade do americano. Eu vejo os canadenses, a partir de agora, né, com a vitória do Trump, eu vejo eles... o ponto é que, assim, pode ser que isso influencie positivamente no sentido de que a gente veja as mudanças que Trump fará na parte migratória, e como canadense, ele tá puto com esse negócio da imigração desenfreada pro Canadá. Pode ser que isso ajude na mudança de governo no país, mas a questão dos direitos reprodutivos, né, a questão de legalização do aborto, flexibilização de aborto e tudo mais, é um negócio que pega muito pro canadense. O canadense é muito pró-aborto. Ele é muito pró-aborto. Então, dependendo do que acontecer nesse sentido, lembrando que não foi só Trump que ganhou, tá? Trump ganhou a presidência, mas nós tivemos vitória republicana, vitória conservadora no Congresso, no Senado e na Suprema Corte. Então, é tudo conservador daqui para os próximos 4 anos, pelo menos. E isso faz muita diferença na estrutura política, econômica, jurídica do país, né? Mas o canadense é um povo muito abortista, um povo que é chegado nisso, entendeu? Então eu acho difícil. Vamos ver como é que vai funcionar, como é que ele vai levar essa parte, se é que ele vai fazer alguma mudança significativa nesse sentido, apesar que não está dentro do poder dele, né? Não tem nada que ele possa fazer. Agora, o que o Congresso vai fazer, o que o Senado vai fazer, o que a Suprema Corte vai fazer nesse sentido. Vamos ver como que vai ser a repercussão, né, da questão do aborto durante o primeiro ano do governo Trump. Eu acho que o canadense ele pode ficar dividido entre esses dois assuntos, entendeu? Imigração e aborto, apesar de o canadense também ser contra a imigração desenfreada, ele é muito pró-aborto. Então, assim, eu, Daniele, não acredito na mudança de mentalidade do canadense, tá? Eu morei lá quase 10 anos, eu não acredito nessa mudança. Eu sempre digo que até o canadense mais conservador é muito esquerdista. Então, não acredito tanto, mas eu não sou comentarista política, né, gente? Eu entendo de estrutura jurídica, eu entendo de lei internacional, eu entendo de contratos, eu entendo de políticas imigratórias. Agora, vamos ver como é que a repercussão disso vai acontecer aí pro Canadá. Mas, assim, eu sei que o canadense tá muito pé da vida com o Trudeau, aquela coisa toda, mas a gente tem um perigo, um inimigo ainda maior do que o Trudeau, que é o NDP.
né, que é a esquerda radical canadense. Então, eu me preocupo que a gente tá mirando no Pierre e vai acertar no NDP, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas isso aí é uma outra discussão. Isso é uma discussão pro ano que vem. Ano que vem que vai ter eleição no Canadá. Vamos ver como que a coisa vai funcionar. A gente sabe que o Canadá é 100% dependente dos Estados Unidos economicamente. Então, vocês não vão ver Trudeau atacando Trump, como Lula fez, por exemplo, chamando de fascista, aquela coisa toda. Vocês não vão ver isso da parte do Trudeau. Ele sabe que precisa dos Estados Unidos para existir, né? Então não existe essa possibilidade. A gente deve ver aí os ânimos bem tranquilos com relação a Trump. A não ser que o Trudeau queira colocar o pé na jaca, mas eu acho difícil. Trudeau é de família política, ele sabe muito bem como levar tudo isso. Porém, a notícia é muito boa, é um dia maravilhoso para acordar na América, estamos felizes, não posso negar. E agora a gente vai ter que acompanhar para ver tudo que vai acontecer, vamos ver como que a mídia vai noticiar isso. Eu não estou acompanhando a mídia brasileira, eu só sei que no Brasil eles estavam torcendo para Harris. A mídia, eu vi hoje uma foto, até coloquei no meu Instagram, a foto dos jornalistas brasileiros, todos tristes porque o Trump ganhou. Me conta aqui nos comentários como que eles estão falando aí, o que que estão falando. Eu vi até um pessoal falando que pode ser que ela vire. Gente, não tem condição dela virar, mais nada, mais nada. Ele já ganhou. Olha, subiu mais um pouquinho aqui agora. E ele ganhou, e podemos dizer que ele ganhou de lavada, tá? Ganhou de lavada. O negócio aqui vai ser bonito. Esperem até sair a votação de Nevada, Arizona, Alaska e Michigan para vocês verem, porque vai subir muito, 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 muito. Eu queria só atualizar vocês de como que as coisas estão por aqui. Eu recebi muitas perguntas, o pessoal falando, e aí, já ganhou? Ganhou mesmo? Tem como voltar atrás? Tem como mudar? E não tem mais como mudar. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Teremos 4 anos de muita prosperidade, muito trabalho, muitas mudanças por aqui. E eu espero ser o seu ponto de informação, trazer informação para você nesse sentido. A gente se vê no próximo vídeo.